basta andar pelas ruas, conversar com as pessoas, ouvir o noticiário. O Brasil passa por uma situação difícil e nós, brasileiros, estamos inseguros com o presente e incrédulos com o futuro. E não há nada pior que perder a fé no amanhã. Irão dizer que faz tempo que as coisas estão assim, em uma tentativa de diluir os acontecimentos, tirar deles a força, reduzir os seus impactos. Irão dizer que tal fala é um golpe para enfraquecer a democracia, impedir o desenvolvimento, sabotar determinada candidatura. Irão colocar a culpa no passado para tudo o que vivemos no presente. Esse discurso vazio chega como fumaça para tentar impedir a visibilidade do momento que atravessamos. Os fatos se sobrepõem às ideologias, descortinam a retórica, evidenciam os eufemismos, denunciam as dissimulações. O Brasil vive a fantasia da Copa do Mundo e os malabares do circo buscam nos tirar o foco da realidade. Contudo, não reduz a dor civil de um país que se desgoverna no cotidiano. É a corrupção crescente, a impunidade, a crise na Petrobras, a violência e as drogas nas ruas, a inflação que volta a ameaçar e o que é pior, as instituições políticas, criminais, legislativas e judiciárias sem a credibilidade necessária para minimizar os impactos sociais e econômicos que o país sofre. Precisamos mais uma vez chamar a atenção de todas as nossas autoridades para não imputar ao passado os problemas que vivemos no presente. Quem vive a acusar os outros perde tempo na busca das soluções. Precisamos de mais seriedade, mais compromisso, mais trabalho, mais atitude, menos discursos, menos gerúndios, menos indecisões. O momento exige ainda mais transparência e sinceridade. O Brasil está doente e o primeiro passo para a cura é reconhecer isto. Após a Copa do Mundo, virão as eleições que se tornaram um remédio paliativo, já que as composições químicas continuarão as mesmas. Não queremos mudanças simplesmente de nomes, necessitamos de mudanças de comportamento, de caráter, de amor à pátria. Hoje, 21 de abril, o país lembra da Inconfidência Mineira através do Marte Tiradentes. Vale dizer que Inconfidente, na semântica, é aquele que traiu a confiança e neste conceito podemos afirmar que temos muitos inconfidentes nos mais diversos cargos públicos que traem o povo que dizem representar. Não apenas com a corrupção, esta já tão comentada, mas com a falta de vontade e de compromisso. Embora Tiradentes seja um personagem aclamado por alguns e nem tão reconhecido por outros, fiquemos com a imagem de um homem que buscou a liberdade e lutou por seus ideais. Por tudo que vivemos atualmente, falta muito de Tiradentes nos homens que constroem hoje a história do Brasil. Estamos começando mais uma edição dessa segunda-feira, 21 de abril, o Hora da Verdade se abrindo aí para mais uma edição e você já marcando o nosso telefone 37216955, jornalismo@tvpox.com.br, onde quer que você esteja para participar deste programa e conversar e perguntar, né, o que você desejar ao nosso entrevistado, que a gente vai apresentar agora para você. Espetáculo ao ar livre. É assim que é chamada a Sinfonia das Águas, um dos mais famosos atrativos musicais de Poços e reconhecido em todo o Brasil. Em 2014 foram programadas 4 edições. Maestro Agenor sempre concilia músicas clássicas em uma roupagem mais contemporânea. Ele faz questão de valorizar os músicos e artistas locais. Maestro Agenor é considerado um dos regentes mais inovadores e visionário. Em cada edição, ele reúne cerca de 200 pessoas. A primeira, de 2014, foi realizada no dia 24 de maio, com duração de 2 horas. Foi feita uma homenagem aos Beatles e também uma reflexão aos 50 anos do golpe militar. Neste ano, foram disponibilizados mais de 4.000 lugares ao público. Para falar mais sobre a Sinfonia das Águas e outros projetos desenvolvidos por ele, o William de Oliveira recebe Maestro Agenor Ribeiro Neto. Tá então no trabalho da jornalista Ludmila Ramos. Muito obrigado, Ludmila, aí, pelo apoio ao Hora da Verdade, apresentando para a gente o entrevistado dessa noite, que é o Maestro Agenor Ribeiro Neto,
mais uma vez, o prazer de recebê-lo aqui em nossos estúdios. E eu gostaria de começar pegando aí o gancho da questão do maestro, né, ser organizador da Sinfonia das Águas, estar há tanto tempo regendo a orquestra. Eu queria fazer um paralelo aí em relação ao editorial, onde eu disse da situação brasileira. O que está faltando para o Brasil? Será que é um novo maestro? Será que nós estamos aí com uma orquestra um pouco desafinada? O que está faltando? Está faltando harmonia? Na sua percepção, maestro, o senhor que é também um agente político, com certeza, o que está faltando ao Brasil nesse momento que a gente vive? Boa noite, obrigado pela presença. Falta trocar os músicos. O maestro aprender a reger, que não sabe reger. Falta muita seriedade nos ensaios. Falta muita seriedade na montagem do repertório. Né? E tem que ter mudança radical no estilo, na forma. Mas essa mudança começa na plateia, que escolhe a orquestra. Né? Eu costumo dizer, William, que eu leio muito, você sabe disso, gosto de ler política e história. Nós temos um câncer no Brasil chamado Congresso Nacional, Câmara, etc. É aí que tem que acontecer a mudança. Se você tivesse uma Câmara séria, Senado sério, câmaras de vereadores, assembleias estaduais sérias, não aconteceria o que acontece nesse país. Tudo é um circo, o pessoal ganha quanto quer, da maneira que quer. Né? A Veja da semana passada trouxe o modelo da Nova Zelândia. Que coisa fantástica, né? Eu me pergunto, para que Senado? Ninguém me convence da necessidade. Para mim, a Câmara tinha que ser assim, lá em Brasília. Um deputado para cada 2,5 milhões de habitantes do estado, e acabou, mais nada, e chega. E não tem que ter cota de viagem, não tem que ter nada, eles que paguem do próprio bolso. Para que aquele monte de assessor, aquela gastança, né? Tem cabimento que se ganha nos funcionários lá, enquanto a gente está aqui. Eu sou um maestro, comecei a trabalhar com 15 anos, acabei de fazer a minha casa, só que, se eu não conseguir acertar a minha vida, eu vou ter que vender a minha casa para viver de aluguel, porque a minha aposentadoria não me mantém. Eu não consigo viver com R$ 1.700 por mês, que é o que eu vou ganhar se eu me aposentar trabalhando tanto que eu trabalhei. Porque só de kit pé na cova, que são os remédios que eu tomo, pro coração, eu gasto 820. Eu pago de plano de saúde, se eu depender do INSS, eu estou morto, né? Eu pago mais 850, acabou o meu salário. Então veja que situação injusta que é esse país. Enquanto isso, nós vimos um deputado querendo aposentar por invalidez, para poder receber 26 mil e não apenas 20 mil reais por mês, por 3 mandatos, ou seja, 12 anos ele tem 20 mil reais por mês de salário, que ele acha muito pouco, ele queria 26. Enquanto isso, esse maestro que trabalha, tem 63 anos, desde os 15 anos, recolhendo impostos, pagando impostos, vou me aposentar com R$ 1.700. E aí? Como é que fica? E como eu sou honesto, eu não amealhei patrimônio físico. É uma casa, é o que eu tenho para deixar para meus filhos. Meu patrimônio é moral e de trabalho. E aí? Eu não mereceria ter um final digno? Não só eu, como tantos brasileiros por aí. Então eu acho que começa por aí. Então, ano de eleição, eu sei que a gente está, aquela fábula do passarinho que vai jogando a água, né? Estamos chovendo no molhado. Mas tem que mudar a formação de câmaras, de assembleias, enfim, é o que tem que mudar. Sabe, maestro, que muitas vezes quando eu vou fazer o editorial do Hora, e não foi diferente hoje, eu fico imaginando, claro, né, o que dizer, o que falar, o que comentar. E muitas vezes quando eu escrevo um editorial com esse teor que escrevi hoje, eu fico imaginando, eu fico pensando se realmente eu estou na linha certa do raciocínio. Porque, na verdade, a gente fica se avaliando se nós não estamos tão pessimistas, se a gente não está tão amargurado, sabe, se a gente, porque a gente fica analisando o que a gente poderia dizer para um país como o nosso, né? Porque tudo o que eu disse já foi dito milhares de vezes, centenas de vezes, por centenas de profissionais do mais alto gabarito jornalístico em grandes emissoras, e as coisas não se resolvem. Então é como o senhor se referiu, a gente às vezes diz aqui para não parar de dizer, porque na verdade a gente se vê como inócuo, né? Quer dizer, tudo que a gente diz aqui, você fala, está chovendo no molhado, né? Parece que a gente está enxugando o gelo, né? Veja bem, eu sou um desiludido, né? Eu sou um desiludido com os grandes partidos que comandam a nação. Quando o PSDB entrou,
Para poder governar, o Fernando Henrique tem que fazer composições com tudo aquilo que era criticado. O PT entrou com propósito de novo, teve que compor com todo mundo, que se não compõe, não governa. Então, o que adianta você trocar o presidente, você trocar o governador, se a Assembleia é a mesma, se a Câmara é a mesma? Não adianta nada. É um balcão de negócios. É um balcão de negócios. Você acha que tem cabimento o deputado ter uma cota para ele distribuir na área de atuação? Isso é o fim da picada. Eu tenho que ter direito, como cidadão, de receber os benefícios, porque eu pago o maior imposto do mundo no Brasil. O maior imposto do mundo no Brasil. Eu não tenho que depender do favor de um deputado. Que favor que é esse? O dinheiro é meu, não é dele. Não precisa acabar com essa pouca vergonha, precisa mudar isso, filho. Precisa mudar. O senhor falou de imposto, né? Claro que nessa época agora, imposto, principalmente o de renda, tem muita gente aí chorando muito. Por quê? Porque é provado que no Brasil o salário, né, 5 meses do salário do brasileiro é para pagar imposto. Não é? Então, na verdade, nós temos um sócio aí que se chama governo. E outra, quando a gente fala de governo, a gente fala assim, onde é que está sendo... Se aquilo que você divide, que é o seu salário, ainda fosse bem empregado, você diria, não, na verdade, a gente está disponibilizando, né, investindo junto com o governo em alguma situação positiva. Mas não é o que a gente percebe, não é o que a gente vê. Não é. É o desmando. Né? Você paga um baita do retorno, olha a qualidade da saúde que você tem, a qualidade da educação que você tem, a qualidade de serviço que você recebe. Cadê o retorno do imposto? Olha, eu li um artigo escrito por um economista francês, falando de custo Brasil. 48% que se arrecada no Brasil é destinado à corrupção. E aí? Aí vem o crime do colarinho branco, né, que não acontece nada. Quando se prende, você vê que tem uma série de benesses, né? Prende, mas não prende. E aí? Aí você tem a questão da lei, que aqui a lei muito mais beneficia. Você pega os jornais da cidade, todo dia são presos dezenas de pessoas. Né? São presas dezenas de pessoas. Mas o juiz é obrigado a soltar, porque a lei, que é feita pelos nossos grandes congressistas, permite que solte. E aí você vem essa hipocrisia da questão do menor, né? Que hoje o crime está ligado diretamente ao menor, e 7 senadores derrubam uma lei séria. Séria. Aqui um cidadão de 16 anos, ele pode mudar o rumo de uma eleição, ele pode eleger um presidente do Brasil, eleger um prefeito e um governador, mas ele não pode ser preso. Ou seja, ele manda no destino da nação, mas não pode ser preso. Ó, para com isso. E a gente está aqui conversando com o maestro Agenor Ribeiro Neto e de repente a gente caminhou aí para essa cantilena aí da política. Eu sou um maestro com o saco cheio, para te falar a verdade. Eu estou cansado disso tudo. Eu estou cansado, sabe do quê? Eu fiz 63, cara, eu não vi mudança, eu só vi mudar para pior. Eu não vejo, eu olho para frente, eu não vejo luz no fim do túnel. Com esse Congresso eu não vejo luz no fim do túnel. Eles estão mandando, pô. Eles continuam mandando, é o dinheiro que manda. A democracia, a pseudo-democracia. Não existe dinheiro. Dinheiro. Quem manda são as empreiteiras, são quem garante a verba para aguentar uma eleição cara. E ninguém quer mudar isso aí, não há interesse em na verdade, aquilo que a gente chama de democracia, né, aqui no nosso país, ela é muito interessante. Aliás, hoje eu até vou apresentar mais tarde um livro que eu estou lendo, né, e já no Espaço da Nobel aqui a gente vai mostrar esse livro. Mas a gente fala que a gente tem uma ditadura brasileira, né? A democracia no Brasil, na verdade, é uma ditadura à brasileira, né? Uma ditadura branca, que a gente realmente, vive dentro de um sistema ditatorial chamado aí de democracia. Não é bem assim que acontecem as coisas. Bom, mas a gente está aqui para conversar sobre N coisas. Vamos falar de coisas mais gostosas, talvez. Vamos mudar. Vamos mudar. Vamos melhorar o vídeo. Vamos melhorar. O cara nesse feriadão, você ir na sua casa aqui, a gente discutindo política. Mas é importante que a gente discuta sempre, só que e infelizmente a gente tem que dizer tanta coisa aqui que a gente não gostaria de estar dizendo, aliás, pelo contrário, a gente estaria aqui, gostaria de estar falando tantas outras coisas mais positivas, mas a verdade a política nossa é bem negativa. Bom, a gente vai para o intervalo para a gente respirar um pouquinho, já a gente volta com a sua participação. Vamos para o intervalo, depois a gente volta. E você participando, 3721-6955, jornalismo@tvpox.com.br, nesse balcão aqui de desabafo. E deu o maestro Agenor e você também. Até já.